Oi, gente, eu sou a mediadora de espanhol Gabriele. Olá, gente, meu nome é Desirê. Eu sou mediadora de espanhol do PVS. Espero que vocês já me conheçam, porque eu estou em outros vídeos. E hoje nós vamos tratar de uma temática que já foi um pedido de aluno. Nós trouxemos falsos amigos, ou falsos cognatos, ou heterossemânticos. Todos esses títulos designam a mesma coisa, que no caso são essas palavras que são presentes quando a gente compara os idiomas. São palavras que possuem uma morfologia semelhante, sendo que o significado delas são diferentes, dependendo da comparação dos idiomas. Ou seja, os falsos amigos ou falsos cognatos ou heterossemânticos têm a grafia, têm a pronúncia iguais, mas o significado é completamente diferente em algumas ocasiões. E agora eu darei 2 exemplos de falsos amigos. O primeiro é a palavra em espanhol lista, que em português significa pronta ou preparada. Já a palavra lista em português significa em espanhol catálogo. A palavra em espanhol surdo significa em português canhoto. E a palavra surdo em português significa em espanhol sordo. Oficina, que em espanhol o seu correlato seria o escritório, ou seja, onde a gente trabalha, aquele lugar que tem mesinha, que tem os nossos livros, os nossos utensílios, mas que no português a gente tem a visão de oficina, lugar mecânico, onde a gente leva o carro para ser consertado, mas que na verdade em espanhol é taller. Entender os falsos amigos não é tão simples assim, uma listinha de significados e como é em espanhol, é muito além disso. Por quê? Porque, como nós já dissemos em vários outros vídeos, a língua espanhola é variável. Ou seja, na língua espanhola há uma diversidade lexical muito grande, até mesmo no próprio país. Por exemplo, na Espanha, não necessariamente o que é em Madrid é a mesma coisa que é lá na Catalunha. Então, no mesmo país, há significações diferentes. O mesmo caso é, por exemplo, no México. No México, uma palavra pode ser falso amigo, mas lá na Espanha, não necessariamente. Então, o quê? Nós temos que pensar no contexto e em toda a variação linguística da língua espanhola. Olha, para exemplificar o que a Gabi falou, a gente vai mostrar para vocês uma imagem aqui com as formas que a gente fala pipoca na América Latina. E a gente vai perceber que pipoca é pipoca, igual aqui no Brasil, em diversos deles. Mas acontece que pipoca é um falso amigo quando a gente compara com o Chile. Por quê? Porque no Chile, pipoca é cabrita. E cabrita aqui pra gente é um animal de pequeno porte, do gênero feminino. Então, assim, se a gente pensar em falso amigo, a gente tem até a correlação de pipoca com relação ao Chile ser cabrita, que aqui não vai significar a mesma coisa. Mas se a gente vê em diversos outros países, até com relação a essa imagem, pipoca não vai ser um falso amigo. Conseguem perceber que, dependendo do seu parâmetro de comparação, até com relação ao próprio idioma espanhol, a gente vai ter falsos amigos e também não vão ter palavras que vão ser falsos amigos? Vai depender do contexto, vai depender da região. Para analisar um falso amigo, a gente analisa o quê? O contexto, em que momento foi usado, qual é a temática que está sendo abordada. A gente vai ver pelo contexto mesmo, pelos outros itens que estão acompanhando essa palavra. A gente vai analisar alguns textos. E a partir desses textos, vocês vão perceber que a melhor forma de se perceber o significado de alguma palavra, se de fato é correspondente ou se é um falso amigo, é pelo contexto. A gente vai ajudar vocês em algumas análises. El asa de la taza es para que no te quemes la mano al cogerla. El talo de la copa es para que no calientes el vino con la mano. Divagando sobre el vino, por vinoteca, pop de wine. Quando ele diz que nós devemos segurar pela alça da taça para não esquentar as mãos, porque o café é quente. Ou seja, é o copo, é a xícara onde você coloca o café. Porque como o café é quente, se você segurar assim, vai esquentar a sua mão.
Já no caso do vinho, que é a copa em espanhol, nós conseguimos entender porque ele diz isso pela imagem e porque ele diz que nós não podemos segurar onde nós colocamos o vinho, porque pode esquentar o vinho, então nós temos que segurar embaixo. E nós conseguimos entender, tanto pela imagem quanto pelo texto, que essa confusão de falsos amigos aqui no Brasil, porque aqui no português nós chamamos a xícara de café, né, onde coloca o café como copo ou xícara. Já onde colocamos o vinho, já é a taça. E eles trocam. No espanhol é trocado. E a gente consegue entender isso pelo texto e pela imagem. Ai, Gabi, eu não sei se você também chama isso de asa, mas no texto tem a relação da asa com esse lugar em que a gente segura a xícara. Pelo menos aqui em casa a gente chama de asa mesmo, tipo a asa da xícara, como lugar que a gente... Ou seja, mais uma dica para você interpretar que quando a gente está falando desse objeto, ele se relaciona ao café, né, no caso. Então a gente segura pela asa, que no caso seria a caneca. Agora a gente vai analisar uma música. Que no caso a gente escolheu a música Ser ou Parecer, do RBD. Não podia ser diferente, não é mesmo? Somos de espanhol. E a gente tem esse trecho aqui. Pero tú, en mis sueños, siempre has de estar, como una luz que me ilumina. Y al despertar, quiero volverlo a intentar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Y aunque no sabes nada de mí, um dia te habré de alcançar, amor. Qual é a análise que a gente pode fazer aqui? A gente percebe que essa pessoa que tá cantando, ela tá falando de coração. E ela fala que esse coração late mais forte. Ainda que a gente tenha essa relação de latir no português, como sendo o cão que faz, o nosso cachorrinho, ele faz o quê? Ele late. Nesse caso aqui é o coração. O que o coração, nesse contexto mais romantizado, nesse contexto de música, ele faz? Ele bate, certo? Ele bate mais forte. A gente fala que quando a gente tá perto de quem a gente ama ou de quem a gente gosta, o nosso coração, ele bate mais forte. Então, nesse contexto, a gente consegue perceber claramente que eu sei que o coração late mais forte. Ou seja, eu sei que o coração bate mais forte, mais que um motor. Tem até essa relação de comparação, né? O coração, ele bate mais forte que um motor. Se a gente pensar de forma mais abstrata, é de que como se ele realmente palpitasse mais forte que um motor, sabe? Que tá ali para ligar o carro, uma coisa mais forte. Vamos analisar o nosso último texto, que no caso é uma tirinha que é voltada para literatura, que se chama Como Llorar. Como llorar, según Julio Cortázar. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara. Duración media del llanto, 3 minutos. Essa é outra questão que nós conseguimos comparar e visualizar a imagem e o texto, na verdade os dois textos, né, a imagem e as frases, e nós temos um falso cognato aí, quando ele fala que as crianças choram com a manga do saco no rosto. E aqui no Brasil a gente costuma falar que saco é aquele que a gente coloca o lixo para jogar fora, ou outras coisas, né, mas nós conseguimos enxergar pela imagem que o saco, na verdade, é a manga do paletó da criança. Nós conseguimos enxergar isso também na outra imagem a seguir, quando a criança tá com o corpo inteiro, que a gente consegue enxergar que ela tá com paletó. Quando vocês forem resolver essa questão, vocês pensem como a gente fez ao longo desse vídeo, certo? Vocês tentem analisar o contexto, vocês tentem perceber como foi empregada essa palavra, vocês tentem analisar as opções, que opção é mais cabível para esse contexto, para esse uso, tá? E não deixem de comentar na postagem do Facebook, porque lá a gente pode mandar uma mensagem para vocês no privado, falando sobre tá certo, sobre tá errado. E para concluir, gente, pensando em todo o vídeo, nós conseguimos entender que os falsos amigos, falsos cognatos, heterossemânticos, são palavras com a mesma grafia, a mesma pronúncia, como a gente falou lá no início,
e que é muito maior do que apenas uma lista com várias palavras e seus significados. Elas variam dentro da própria língua, dentro do próprio país, dentro da própria região. Então é muito importante a gente conseguir analisar ela, vendo todo um contexto, como a Desirê falou, toda a temática, todo o gênero textual, e assim conseguirmos entender e interpretar o significado daquele falso amigo, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer manifestação, seja positiva, seja negativa, qualquer crítica, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? A gente sempre tá lendo, a gente sempre tá respondendo, é muito importante a participação de vocês. Não deixem de sanar suas dúvidas com os mediadores dos polos, sempre tem um mediador disponível para falar com vocês. Até a próxima, gente! Tchau. Tchau, tchau!